É uma alegria estar aqui, né? Monte Sião virou minha casa já há algum tempo, não muito tempo, uns 3 anos. E a recepção de vocês aqui, o carinho é algo que tem me impulsionado a continuar. E a excelência com que tudo aqui é feito, tudo tão organizado, tão lindo, igual no céu, né? E eu queria falar sobre exatamente isso aqui que eu vejo aqui, e como é que a gente precisa viver a nossa vida. Como o Paulão falou, a gente está 20 anos em Moçambique. O país era o país mais pobre do mundo quando fui para lá, e é uma tragédia atrás da outra. Nós tivemos agora, na semana passada, mais uma calamidade, né? Um ciclone do mesmo nível do Katrina, e devastou ali a área central do país, mas já está tendo muita ajuda internacional, mas é uma tragédia atrás da outra. A nossa base fica no sul, sabe? Fica no sul, e já tivemos 2 ciclones lá, só que os ciclones que passaram lá não foram anunciados como esse. Então a gente já foi destruído ali muitas vezes, mas toda vez que foi destruído, a gente reconstruiu, né? O Senhor nos deu forças. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia em 2 Crônicas 16, 9, porque depois eu posso ser que eu não vou lembrar de ler outro versículo, aí vai ficar feio, né? Falar, o pastor nem abriu a Bíblia, né? Então vamos ler agora para a gente fechar. 2 Crônicas 16, 9. É muito rápido hoje no telefone, né? Então está assim escrito: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Vamos ler essa parte. Os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Amém? Eu vejo assim, quando eu li isso aqui, vejo mais ou menos como Deus dando uma plainada, né? Voando aí de drone ou de helicóptero, procurando aquelas pessoas que dedicam 100% o coração para Ele, para querer fortalecer mais ainda, né? E o Senhor continua procurando essas pessoas que entregam o coração para Ele, que entregam totalmente o coração. O Senhor quer usar as pessoas que entregam 100% o coração. Até o brother aqui da oferta, ele falou sobre isso, né? E é algo que é muito claro. Se a gente, Deus não pode usar alguém que entrega só um pouquinho. Não estou falando de dinheiro, não, falando de coração, né? O Senhor está buscando, e Ele continua buscando, continua procurando. E na nossa geração eu tenho visto que Ele tem encontrado vários. Tem levantado muitas pessoas que têm um coração 100% dele. E tem vários homens na Bíblia aqui que tem me chocado. E mais um texto aqui para a gente ler, em Ezequiel 14, de 12 a 14. Sabia que na sua Bíblia tem um livro chamado Ezequiel? Tem sim. Procura que você vai achar. Mas é muito interessante aqui. Segura aí um pouquinho. Esses dias quando eu vim para cá, eu venho cada ano, 1 ano e meio, que eu venho para cá, resolver algumas coisas e tal. E dessa vez, uma das coisas que eu tive que resolver foi minha carta de motor. Aqui fala carta, né, de motorista, né? São Paulo é carta. Lá em Minas é carteira. Então eu estava vencida, né, mais de 1 ano. Então eu passei a usar o Uber, né? Usando muito Uber. Achei o negócio chique demais. Não dá trabalho nenhum aquilo, cara, né? E usando Uber para todo lado e tal. E eu gostava porque vinha depois ali
para pôr umas estrelinhas para o motorista. Eu punha 5 para todos, pá, 5. Até que eu peguei um que estava muito feio, muito sujo o carro, o cara de calção, de chinelo. Eu falei, poxa, mas eu estou dando 5, o cara com ar-condicionado, me deu água, me deu bala, né? Que perguntou se eu precisava carregar o telefone, quer dizer, num nível bem alto. Agora esse aqui está num nível muito raso, e eu não posso dar as 5 estrelinhas para ele, né? Eu dei uma, Paulo. Dei uma. Mas aí sim, o outro eu já aprendi a julgar. Uns eu dou 4, tal. Eu sou bem generoso, eu gosto de dar 5, mas tem hora que não dá, porque realmente ele não está no nível, né? Está um nível baixo. E quando eu estava estudando esse assunto aqui, esse texto que nós vamos ler, eu vi que Deus também, Ele nos dá umas estrelinhas, sabe? Ele olha para a gente. E a gente tem que ter algo apresentável, a gente tem que surpreender a Deus. Do mesmo jeito que o motorista às vezes surpreende, né? Faz por você algo que você não espera. Deus procura pessoas também para surpreender a Ele. E aqui em Ezequiel 14, agora nós vamos ler, fala assim: essa palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Deus estava zangado. Mas mesmo, veja bem, mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmo. Palavra do soberano Senhor. Estão entendendo aqui? Deus estava falando para Israel: olha, eu vou julgar e vou destruir. E mesmo se esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem, eu não ia poupar a terra, a nação, ia poupar só os 3. Então, eu vi que esses homens aqui são 5 estrelas para Deus. Deus era apaixonado com eles, tinha um carinho especial por eles, citou o nome deles, e eles eram de gerações diferentes, mas eles tocavam o coração de Deus. Eles eram alguns daqueles que Deus viu que dedicavam totalmente o coração. Eu achei isso incrível. E vendo, por exemplo, Noé todo mundo sabe, né? O que ele fez mesmo? Escola dominical. Eu sou de escola dominical. Noé fez o quê? Construiu a arca, não é isso? Então, e a Bíblia fala que ele era simples agricultor. Ele era um agricultor, né? Tinha uma fazenda, cuidava das coisas, plantava vinhas. Era um homem normal e pregava o evangelho também. E ali fala que Deus arrependeu de ter formado o homem. Arrependeu. Era tanta corrupção, tanta porcaria, tanto pecado, que Deus arrependeu. E olhou na face da terra, encontrou só Noé. Só um cara. É pesado isso, né? Toda a humanidade existente ali, Deus só conseguiu ver Noé. E Noé era aquele homem justo, íntegro, aqui fala em Gênesis, é o único íntegro entre o povo da sua terra. Ele andava com Deus. Então, aqui os homens que Deus está citando não eram líderes, não eram aqueles que estavam à frente, mas eram homens comuns. Eram comuns, mas que tocaram o coração de Deus. E Noé, Deus teve que capacitá-lo para fazer uma obra impressionante, que foi aquela arca, coisa que era muito maior do que ele.
E como ele tinha o coração totalmente voltado ao Senhor, ele simplesmente obedeceu. Tá bom, vamos construir. É para construir uma arca? Vamos lá. E começou a construir. Um chamado impossível. Muitas vezes, Deus faz chamados impossíveis para nós, mas se o nosso coração for dele, a gente vai conseguir. Seja o que for que ele te chamar para fazer, você vai conseguir. Nem imaginava, nunca havia chovido, era uma obra louca, mas o coração dele estava com Deus, ele andava com Deus, não é? Nós precisamos de chegar num ponto de que a gente impressiona Deus. O outro cara que fala aqui, Daniel era outro que tocou o coração de Deus. Quando naquela Babilônia terrível, foram lá buscar alguns jovens, mandou buscar aqueles que eram os melhores jovens, os mais cultos, os mais estudados, os mais bonitos, né? Daniel era um desses bonitões, tipo você, Daniel. Tem meu amigo Daniel Lencar que está aqui comigo. Mas eram os melhores. E eu vejo aqui, como um jovem, se fosse nos nossos tempos, um universitário, não? Que gosta de estudar, que gosta de aprender. Era um jovem. Chegou lá, a primeira coisa que ele falou: eu não quero me contaminar com o que o rei tem, eu quero comer aquilo que eu posso comer, eu não quero comer nada consagrado, nenhuma iguaria, né? E Daniel ficou ali, e o pessoal procurava coisas contra ele, e nunca acharam nada que pudesse apontar o dedo de Daniel. Tocou o coração de Deus também, né? Citou a ele aqui. Daniel tinha uma comunhão com Deus, sem barreiras, na ligação direta. Então tocou o coração de Deus também. E era um jovem. Jovens, box. Opa, falhou aqui. Nós podemos tocar o coração de Deus. Ser esses jovens que quando Deus vai falar, tá ali. Mesmo se esses caras tivessem, eu ia protegê-los, porque eles tocaram meu coração. E o outro foi Jó. Jó, nós todos sabemos a história. Jó era o quê? Jó também era um fazendeiro. Tinha uma grande fazenda, tinha milhões de gado, não sei o quê, fazenda, tinha 10 filhos, né? Era um homem que, a Bíblia diz lá que ele era íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Jó era tão justo, ele tinha 10 filhos, e os filhos dele eram muito amigos entre si. A Bíblia não fala se seus filhos eram tementes a Deus ou não, mas Jó se preocupava tanto com a família, que quando tinha uma festa na casa, eles sempre faziam festas, banquetes, devia ser uns banquetes muito bons. Depois à noite, Jó ia para casa e fazia oração pelos seus filhos. Se você ler lá em Jó, ele fala assim: porque pode ser que algum dos meus filhos pecaram. Ele oferecia sacrifício pelos filhos, para vir perdão para eles. Era um homem de família, um homem simples, um homem que em tudo ele buscava o Senhor. E Jó até desafiou Satanás, apresentou Jó para Satanás: já viu meu servo Jó? Olha lá que cara, olha o Jó, aquilo ali é fiel, não tem ninguém como ele, né? E Satanás fez aquela história toda, porque ele tem isso, tem aquilo, mas era um homem temente a Deus, marcados. Nós precisamos de tocar o coração de Deus de tal maneira que Ele cite o nosso nome, que Ele nos conheça, que Ele saiba quem nós somos. O meu chamado para Moçambique
foi uma coisa muito, muito marcante. Foi algo muito radical. Tinha que ser, porque mudou a minha vida. Eu, desde que converti, eu tinha 15 anos de idade. Quando eu nasci num lar cristão, mas eu tive uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, com 15 anos de idade. 15 anos eu já começou a queimar aqui, meu coração saía pela camisa. eu, adolescente, eu falei, eu já não aguentava ficar na igreja, eu queria pregar o evangelho, eu queria falar para as pessoas. Eu aprendi a tocar 2 músicas no violão, ia para a praça do meu bairro, ficava com meus amigos ali, e pessoas se convertiam. Mas a partir dali sempre muitas coisas aconteceram. Até estou me desafiando a escrever um livro, né, André? Vamos ver. Mas o meu chamado para Moçambique foi muito forte. Eu já tinha feito muita coisa na vida, e Deus começou a falar sobre Moçambique. Então eu fiquei sabendo de uma missão que estava preparando-se para começar um projeto lá. Na época, Moçambique tinha 800 mil órfãos. 800 mil órfãos. Havia acabado de passar por uma guerra civil, todo destruído, país mais pobre do mundo. Então eu fui para essa missão. Falei, eu vou estar aqui, quero aprender, quero trabalhar. Então, eu larguei tudo que eu estava fazendo, fechei meus negócios, abaixei a porta do meu negócio e fui com minhas 2 filhas e minha esposa. Uma tinha uns 4, a outra tinha uns 7. E fui morar numa casa de meninas de rua. A gente começou a viver com as meninas de rua, cuidava delas, tratava delas, amava, protegia, enquanto eu me preparava para ir para Moçambique. E fomos fazer então a viagem para Moçambique. Cheguei em Moçambique, não com a família ainda, e meu coração mais uma vez deu aquela, só que ele não veio na camisa, ele veio na boca. Foi muito forte. E muita coisa aconteceu, mas também muitos problemas. Muitos problemas. Com o líder da equipe não estava sendo legal, gente. A gente precisa mais respeitar os líderes, mas também precisa obedecer ao líder certo. E uma noite aconteceu algo muito sério, e eu falei para esse meu líder, falei, cara, eu preciso conversar com você, porque não está certo o que está acontecendo. Na manhã seguinte fui tomar um café, e comecei a conversar com ele. Ele começou a chorar, e realmente reconheceu que estava fazendo tudo errado, mas ele já estava tudo certo para ele ir para Moçambique, tinha alugado casa, escola para os filhos, levantar todo o recurso que ele precisava, e tudo certo. E eu estava numa maré bem baixa. Provavelmente eu não poderia ir para Moçambique tão cedo. Então orei com ele e tudo. À noite, eu fui dormir. Isso eu não contei, eu contei para poucas pessoas essas histórias aqui. À noite, onde eu fui dormir no quarto, alguns vão acreditar, outros não. Quando eu apaguei a luz, dormindo, no meio da noite, Deus me acorda, o quarto tem mais luz do que isso aqui. Eu escuto uma barulhada, e quando eu vi, estava cheio de anjo o quarto. Eu escutava até anjo batendo na minha orelha assim, eu nunca tinha visto aquilo, nunca tinha visto. Foi um negócio meio forte assim, mas assustei. Falei, ai. Mas aí Deus veio, primeira vez na minha vida que aconteceu isso, Deus falou audivelmente comigo aqui, ó. A voz dele é linda. E ele me mandou vir na palavra, mandou vir na Bíblia, naquela passagem sobre a entrada do povo de Deus na terra prometida,
quando Moisés não entrava e Josué entrava. Eu li tudo, ele falou comigo, ele não vai entrar nessa terra. Estava falando aquele meu líder, mas disse para mim, você vai entrar e vai possuir. Eu pensei que eu estava doido, mas resumindo a história, que nós não temos muito tempo, 3 meses depois, eu já estava lá em Moçambique com toda a minha família, de mudança, tudo que eu tinha eu dei, e fui embora para Moçambique, sem muita coisa, sem muito sustento, mas fui, e começamos a trabalhar lá. Só para entendermos, amo essa pessoa, entende? Esse meu líder, foi o canal de Deus para me levar para lá. Mas já se passaram 22 anos desse episódio. Infelizmente ele nunca mais voltou lá, porque foi a palavra de Deus. Deus fechou as portas. Deus é Deus que fecha e Deus que abre, né? E tinha que ser, irmãos, uma maneira muito radical dele me levar para aquele lugar, porque eu precisava de ouvir, para a gente ter confiança de que Deus é que está nos chamando. Muitas vezes Ele usa situações que a gente não imagina. E logo no começo começaram as provas, começaram as lutas, e sempre Deus provando que Ele estava conosco, e me pedindo o coração 100%. Quando chegamos, nós vivemos lá 8 anos sem energia elétrica no lugar. Não tinha energia elétrica. Era no meio do nada, com 360 crianças que já estavam à nossa espera. Eu e minha família fomos cuidar dessa meninada. Hoje já tenho netos moçambicanos que são filhos deles e tudo, uma alegria, uma família enorme. Muitos de vocês aqui já conheceram eles lá. Mas são episódios que Deus vai te marcando, que Deus tem que falar para que você entenda. E um dos episódios que me marcou muito foi quando eu até contei uma parte aqui, um testemunho que eu dei aqui num culto recentemente, mas eu vou contar de novo, que tinha muita gente que não estava. Essas cheias, chuva terrível, caiu lá no ano 2000 em Moçambique, e a nossa base lá, até hoje ainda enche, mas na igreja ficou com água até assim. A gente pescava peixe, em vez de pescar alma na igreja. Coisa terrível. Mas com a chuva, irmãos, a meninada toda começou a ficar doente, malária. Nós tínhamos mais de 100 crianças com malária. Era criança debaixo das árvores, não tinha para onde levar. A gente não tinha medicamento, a gente arranjava emprestado, não tinha como levar para o hospital, era só oração, só clamar. E eu falei, Senhor, eu sei que foi o Senhor que me chamou para aqui, porque eu ouvi sua voz. Mas é para mim morrer com essas crianças aqui nesse lugar? Tem misericórdia, Senhor, nos ajuda, não tem o que fazer. Uma situação deplorável. Então Deus deu um comando. Disse que era para nós pegarmos as crianças, todas elas, e marcharmos ao redor da nossa propriedade. Tinha água ainda, tinha muita água, mas os maiores pegaram os menores e fomos andando em redor. É um terreno grande, às vezes uma cobra passava assim, entende? Mas fomos e terminamos a volta, oramos durante mais uns 10 dias, a maioria das crianças ficou curada. E depois dali, isso foi no ano 2000, nós estamos em 2019, né? Até hoje não tem malária mais lá na nossa base. Não tem. Os vizinhos às vezes tem, mas lá não tem. Tem mosquito, mas a gente costuma, né? No começo você fica assim com os mosquitos, mas agora já, isso aí é tranquilo. Mas Deus, Ele cuida, Ele protege, quando a gente entrega realmente o coração para Ele.
Né? A gente tem visto tantas coisas acontecerem, tantos milagres, a gente tem visto Deus agir, né? Trazer transformação ali naquela nação. A cultura, irmãos, infelizmente é invertido os valores. A religião faz parte da cultura. São altamente religiosos, adoram tudo, adoram defunto, adoram árvore, adoram sol, estrela. Eles estão prontos para adorar. E a gente tem que chegar com Jesus muito rápido, tem que chegar com Jesus muito cedo, né? E a pessoa às vezes aceita Jesus, mas vai até um certo nível, porque depois daqui não posso, é minha cultura. Mas a gente tem visto quebrar esse nível aqui, as pessoas se entregar para Jesus de verdade, né? Temos visto líderes ali, temos visto jovens hoje ali, vou te falar, viu? Conhecem muito mais a Bíblia do que nós, pregam com muita ousadia, cheio do Espírito Santo. Temos visto coisas tremendas lá. Eu estava até compartilhando com o irmão aqui, um dos últimos projetos que nós iniciamos lá, é um projeto no hospital. A mortalidade infantil em Moçambique é absurda, absurda. Até no ano passado a Unicef disse que havia apenas 17 pediatras em Moçambique, no país inteiro. Então, a mortalidade infantil era assim. No hospital, na maternidade, as mães não podem levar nem as fraldinhas, a roupa de cama para as crianças, porque não sabe se vai viver. Então Deus colocou no coração de algumas irmãs ali do ministério, as meninas que cresceram, as jovens, uma outra missionária, de começar a ir no hospital. Histórias terríveis a gente ouviu ali, histórias terríveis. Mas então começamos a ir lá nesse hospital, e levamos fralda, roupa, conseguimos licença do governo para estar nesse hospital, nessa maternidade, e começaram as coisas a mudar. A diretora do hospital começou a se interessar pelo Evangelho, então começamos a fazer um discipulado. Ela foi a primeira a fazer o discipulado, as enfermeiras, as médicas, os serventes, todos fazendo o discipulado, completaram o curso. Tem vários já frequentando a igreja. E as mães recebem então ali todo o cuidado agora. As mães recebem um kit, recebem uma pulseirinha escrito Jesus. Antigamente são tantas coisas. Às vezes a gente vai apresentar a criança na igreja e chega todo amarrado de fio. E tem uma coisa que eles põem aqui, é um botão assim. Aí um dia eu perguntei, para que é esse botão? Aí a mãe falou assim, não, isso aqui é porque se a gente não pôr isso aqui, a criança vai ficar vesga, vai ficar com o olho torto. Aí eu falei, não, olha aqui, nós vamos cortar esse botão agora, pode ser? E se ela ficar vesga, eu rasgo a minha Bíblia. Ah, tá bom, pastor. Aí cortei, não ficou vesga não. Tá perfeita. Mas então começamos lá esse trabalho no hospital, e a diretora, como se fosse a ministra da saúde, foi querer saber o que estava acontecendo lá no hospital, e viu o trabalho, e quis também fazer o discipulado, fez o curso, está fazendo. Eu já estava aqui, tem 5 meses mais ou menos que começamos isso aqui, e ontem, esses dias eu recebi uma mensagem da menina que está liderando lá agora, e ela disse que a diretora veio falar que está impressionada com o trabalho, porque no relatório de todas as maternidades ali de Maputo, a única que não teve nos últimos 5 meses nenhum morto, nenhum bebê morto, foi aquela maternidade onde nós estamos atuando. Nenhum. E ela veio pedir para a gente ir agora nas outras maternidades. Agora precisamos de treinar mais gente ali, treinar mais pessoas, né? Porque Deus, Ele age
na simplicidade, mas Ele traz transformação, amém? E não é fácil, gente, assim, a gente está num país estrangeiro, estamos num país estrangeiro, muito corrupto, pode falar isso não, né? Estão filmando? Corta depois. Mas olha, se vocês acham aqui corrupto, é complicado. Mas esses 21 anos, né, a gente sempre cumprindo todos os requisitos e andando dentro da lei e tudo. Mas muitas vezes, por fazer o nosso trabalho, que é de defender as crianças, defender o órfão, defender a viúva, já fomos ameaçados de prisão muitas vezes. Muitas vezes. E não é simples. Tem uma história, tem uma menina, a gente recebe, atualmente nós temos cerca de 80 crianças, mas normalmente são 100. E quando as crianças chegam, a gente começa um trabalho para tentar descobrir a família, porque são crianças perdidas, crianças violadas, abusadas, várias situações. Mas chegou uma menina e não conhecia a família, foi perdida. E depois de uns 4 anos, alguém apareceu e disse que era pai daquela menina. E depois levou uma senhora, disse que era mãe. E nós assim, né? Mas como assim? Porque ela viu uma foto que alguém tirou lá do orfanato, né? E mostrou, ela falou, essa menina é minha filha. Então disse que tinha filha lá e tal. E nós nos sentimos paz naquela situação. E aí, falou, sua filha está aqui, tá bom. Então pegamos várias meninas da mesma idade, né? Daquela foto. Falamos, qual que é a sua filha aqui? Tem que ser esperto. Ela apontou uma, a mãe, né? Essa aqui. Aí falou, mas essa aqui é filha da nossa cozinheira. Não é sua filha. Passou, foi embora. Mas depois voltou com um agente do Departamento de Ação Social, com uma carta, mandando que nós entregássemos aquela menina para aquela família. Aí eu falei para o oficial, meu filho, ela não é filha deles, está na cara. E a menina também não conhece ninguém. Não vamos entregar, de jeito nenhum. Ela está sob a nossa guarda, porque as crianças que vêm até nós temos a guarda legal. Então, são meus filhos, sabe? São meus filhos. E por eles eu brigo muito. E aí veio a carta, neguei. Aí depois vem uma intimação da procuradoria, me convocando para ir lá na procuradoria. Eu vou. Aí chego, a juíza ali, conversando e tal. Senhor Gessé Braga, então é o senhor que não quer entregar a criança para a família? Eu falei, sim. Mas por que o senhor não quer entregar? Se essa família diz que é deles. Eu falei, não, mas não é. Ah, mas pode ser. Eu falei, eu também posso ser pai dela. E tal. Ela falou, eu vou mandar prender o senhor. Eu falei, não há problema, pode prender. Ela ficou meio assustada que eu encarei, né? Mas aí depois chegou uma outra carta pedindo um exame de DNA. Eu falei, pronto, glória a Deus. Aí nós fomos no hospital, levamos a menina com as titias, fomos no hospital lá de Maputo, aí fizemos o exame, os pais ali, um pai feio, um homem mau, cara de mau. A menina não conhecia ele. Aí veio o resultado, e nós orando assim para não dar certo, né? Aí eu vou na procuradoria, lá no mesmo lugar, aí tem a carta, aí fala assim, existe probabilidade dele ser pai, papapá. Aí eu fui ler, sabe o exame que eles fizeram? Era de RH, sangue, porque em Moçambique não tinha exame de DNA. Aí queria que eu entregasse a criança com aquele documento. Eu falei, não, isso aqui não é documento, isso não pode.
Aí ela falou: agora eu vou mandar prender o senhor mesmo. Eu falei: opa, tudo bem. Mas aí, tem que resumir, né? Aí é o seguinte, eu falei: vamos fazer DNA na África do Sul. Eu pesquisei na África do Sul, que é o país vizinho, tem, mas era muito caro. Aí nós combinamos em dividir o valor, os pais e nós dividimos os valores. Tirou o exame, mandou para a África do Sul e voltou. E nós ali na intercessão. Aí chega o exame, 0% de chance. 0% de chance. Não eram pais. Mas aí não acabou não. Esses pais, eles chamaram uma rede de televisão nacional. Eu não estava em Moçambique nesse dia, eu estava fora. E foram lá no orfanato, sem autorização de ninguém, filmaram a menina. E os pais falaram: pois é, porque os diretores daqui, os brancos, fizeram um exame falso, roubaram a minha filha, mudaram o nome dela, e aquilo foi no país inteiro. Eu falei: ai, ai, ai. E mostraram a carinha dela. Então eu voltei da minha viagem rapidinho, cheguei de noite, fui lá na televisão e falei: eu quero falar com o diretor aqui. Aí eu dei minha carteirada, né? Porque eu estudei também, sou jornalista. Então dei minha carteirada, eu sou jornalista. Como é que vocês fazem isso? Eu pedi desculpa, queria entrevista. Falei: não, você não vai dar entrevista. Amanhã a gente vai resolver isso, não quero falar não com vocês. Tal. Aí entrou em vários programas de televisão, advogados, aquela coisa toda. Aí no dia seguinte, irmãos, eu estava lá no orfanato. Chegam 3 carros de polícia. E lá os polícias não andam assim com pistola, não. Quem foi lá viu, eles andam com a K-47. Desceram, subiram lá no meu escritório, eu estava lá. Aí, ai, ai, ai. É hoje. Mas aí, irmãos, vejam o milagre. Aí eles estavam com um senhor, baixinho assim, que era realmente o pai da menina. Ele viu na televisão a carinha dela, alguém viu, reconheceu e falou com ele. Era o pai verdadeiro. Aí depois chega a mãe verdadeira. Eles haviam perdido a criança, né? E o pai ficou preso, acusado de ter vendido a menina durante muitos anos. Aí ele foi solto naquele dia, veio, a família era cristã. Nós fomos lá, fizemos a reintegração, um culto e tudo lindo, e assim se resolveu. Mas o pai, era para ter feito um processo para ele prender, mas eu falei: não, deixa solto, porque a gente não pode envolver tão pesado nisso. Mas Deus, Ele vai clareando as coisas, né? Nós temos achado tantas famílias, irmãos, tantas famílias impossíveis ali, né? E Deus tem guardado, Deus protege em cada situação. Outros homens que Deus também cita, em vários, aqui em Jeremias, uma outra situação, Deus fala sobre Moisés e Samuel também, mesma situação daqueles 3, porque Deus, Ele escolhe algumas pessoas realmente para dar uma graça, e eu acredito que todos nós somos essas pessoas aqui. Deus, Ele tem me protegido ali em Moçambique, de situações que a gente não imagina. O tempo está fugindo, vou contar mais um testemunho só. Estão acordados ainda? Amém. Nós tivemos, há 2 anos atrás, um assalto na nossa base. 20 homens armados. 3 anos atrás. Quanto tempo foi? 3, né, Bruno? 3 anos. 20 homens armados até os dentes. Esses homens entravam nas... Foi um episódio político, uma coisa terrível. Eles entravam nas casas, estrupavam as mulheres, queimavam as crianças com ferro de passar roupa. Era um absurdo. Eles queriam desestabilizar o país. Nós estávamos preparando para o nosso evento que a gente faz no teatro,
som do céu. E era 3 horas da manhã. A base estava cheia de visitantes. Não é para ficar ninguém com medo depois de ir lá não, viu, Paulão? Já passou. Mas era 3 horas, a gente escuta os barulhos, temos uma sirene, ligamos a sirene, aquela barulhada, mas eu vejo que a minha porta está a ser quebrada. Não é que a gente é desprevenido não, tem uma grade de ferro, uma porta de madeira, barras por dentro. Se acontecer, né? Eu falei, aqui ninguém entra. Mas irmãos, os caras estavam decididos a entrar. Quebraram aquela grade, com machado quebraram a porta. Eu olho no vizinho, o outro missionário, estão quebrando a porta dele também. E por fim entram na minha casa. Eu corro para o quarto com a minha filha e minha esposa. Quartinho nosso ali, uma porta muito simples. E ficamos ali só no sapatinho de fogo, né? Só no fogo. Não tinha o que fazer. Mas lá fora, irmão, escutando tiro. Porque quando tocou a sirene, tinha uns americanos lá numa outra casa. E nos Estados Unidos, quando toca a sirene, é um ciclone, é um tsunami. Então eles vieram correndo. Foi quando encontraram com os bandidos. Nem tinham visto a casa dos americanos, mas eles vieram de encontro com os bandidos, né? Mas não fizeram mal, só roubaram tudo que eles tinham, né? Levaram tudo. Deixaram eles lisos. Graças a Deus. Mas eu lá dentro da minha casa, com os bandidos, 8. E mexeram em tudo, levaram todo o equipamento que nós tínhamos. Tinha câmera de filmar, fotografia, todo equipamento para um evento muito grande que a gente faz lá. E aí por fim, a gente só ali, eles entraram, depois acalmou. E os tiros eram porque os meninos do orfanato vieram para nos defender. As crianças começaram a jogar pedra nos bandidos. Entende? É um negócio assim. Aí você vê o coração deles, como é que estava ligado com o nosso. Aí do outro dia a gente foi perguntar para um dos meninos: mas por que você veio fazer isso? Por que você veio defender? Sabe o que ele disse? Ele disse assim: se eu morresse não tem problema, mas se o Mano Gessé, me chamam disso, papá, Mano Gessé, mas se o Mano Gessé morresse, quem é que ia cuidar dos meus irmãos? Aí você fica assim, né? Mas irmãos, não entraram no meu quarto, não entraram, não tocaram naquela porta. E foi um trauma muito grande. Depois, quando a gente saiu, a vizinhança toda veio, né, os moçambicanos, a vila toda veio chorando, com vergonha, pedindo desculpa, dizendo que aquilo não eram eles, que eles nos amavam. Foi muito lindo tudo que aconteceu. Mas nós fomos para um retiro depois, para descansar a cabeça. Era uma conferência da nossa organização. Quando chegamos lá, havia uma mulher que veio conversar conosco, sem saber de nada o que tinha acontecido, sem saber de nada. E ela tem assim a visão aberta, né? Sabe o que é isso, né? Ver o mundo espiritual. E ela falou assim comigo, com a Raquel: olha, eu vejo entrando na casa de vocês 8 ladrões, mas cada ladrão que entra um anjo com eles. Só que esse anjo que entra, estou falando muito de anjo hoje, né? Ela disse assim que cada anjo que é um anjo que ela nunca tinha visto, ela vê sempre. Ela disse que era um anjo assim com uma roupa preta, meio que ninja. Ela disse isso, anjo guerreiro. E ela fala assim, parou na porta do quarto de vocês, levantou a mão e fez a porta ficar invisível. Eles não viram. Foi ali a nossa proteção. Amém? E antes uma pessoa havia ligado para nós: tudo bem aí? Um intercessor aqui do Brasil. Eu falei, beleza.
Ah, tá bom, estamos orando por vocês. Aí depois, no dia seguinte, quando a gente passou a notícia para os intercessores, ela disse assim: olha, eu tive a visão igual você está me contando. Só que, no final da minha visão, esses bandidos pegavam a você e a sua esposa, colocavam uma venda nos seus olhos, uma mordaça na boca de vocês, levavam vocês num buraco que tem ali onde vocês põem lixo, e ali matavam vocês queimados. Então o plano era esse, irmãos, mas Deus interviu, porque aquele que chama, Ele nos protege, Ele nos dá graça. Ele não vai te chamar para alguma coisa e deixar você morrer ali. Eu acredito assim que Deus tem tantas coisas para nós, tantas áreas da nossa sociedade que precisam ser alteradas e mudadas, e nós precisamos de ir sem medo, com coragem. É só a gente entregar para Ele, que Ele nos dá a proteção de cada dia. Em 21 anos nunca faltou nada para nós, em termos de comida, de alimento. Alimentar essa criançada, irmão, roupa, remédio, não é simples. Não é simples. Você conseguir todo aquele sustento, às vezes você vê assim, não está fácil. Teve um dia que não ia ter comida, um dia não ia ter, realmente não tínhamos nada, nenhum dia na conta. Eu falei, e tinha as crianças as nossas crianças trabalham, cada uma num setor, sabe? Assim, elas estudam e também ajudam, né? Então tem as da cozinha, começaram a falar para os outros: tem comida amanhã não. Tem comida não, tem comida não. E começou aquela fofoca ali. E realmente pela manhãzinha não teve o café da manhã. Sabe como é que chama café da manhã lá? Mata bicho. Não sei porquê, mas é mata bicho. Então não teve. Mas ali mais ou menos pelas 10 horas, eu vejo chegando um caminhão verde. Nós temos uma entrada muito bonita lá. E eu lembro que é o caminhão de onde a gente compra comida para as crianças. A gente compra caminhão. Mas aí eu vejo o cara e falou: seguinte, nós não compramos nada não. Aí ele disse assim: não, mas o senhor Anifa disse que é para entregar para vocês essa comida. Eu falei: como assim? Não, ele disse que é para vocês. Esse senhor Anifa é o dono do armazém, muçulmano. Eu não sei como é que fala aqui, pão duro, fala isso aqui? Que não abre a mão. Não dá nem desconto quando a gente compra. Mas ele veio trazer aquele caminhão de comida ali. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Assim, Moçambique ainda tem muita coisa para alterar, para mudar, né? Mas a gente vê aquela geração se transformando. Nós temos uma escola lá. Temos cerca de 600 alunos. Olha, nossos alunos, quem ensina atualmente são as crianças que cresceram no orfanato, que são os professores dessa geração. É a coisa mais linda. Eles passam tudo que receberam, né? Aquele amor, aquele carinho todo. E a gente vê essa transformação na sociedade. Os pregadores lá da igreja e tudo, são eles. Muitos já na universidade, muitos tomando posições. E a gente fica feliz de ver as coisas acontecer lá. Tem muito caminho pela frente, estamos só no começo. É tudo muito novo, mas Deus está fazendo. Amém? Meu amigo Daniel Alencar está aqui. Quem conhece ele? Daniel Alencar. E ele é um parceiro de muitos anos ali em Moçambique conosco. E ele saiu lá de Florianópolis, disse que queria estar comigo hoje. Aí eu falei: será que ele pode ministrar uma canção conosco aqui? Então ele aceitou. Convidar meu genro Bruno também, para ajudar ele aqui, né? Pode ser, Bruno? Irmãos, esse cara aqui, ele foi numa viagem missionária com a Daniela e roubou minha filha, casou com ela. Já vai me dar o segundo netinho. Deus cuida até das minhas filhas, né? A gente
A gente estava lá, ficou lá esse tempo todo. A família preocupada com as filhas, como é que vai ser isso? 2 meninas pequenas naquele fim de mundo. Deus cuidou delas da melhor maneira. Elas tiveram uma educação que eu não poderia dar. Elas estudaram numa escola americana, que chegou no país no ano que a gente chegou. E deu prioridade para filhos de missionários. Escola cristã, em inglês, então elas são internacionais. E as duas, irmãos, é maravilhoso, são casadas com, ele é pastor de jovens, baterista, aquele ali. E a minha outra filha também mora nos Estados Unidos, casada com um pastor de jovens lá também. Eu cuidando de tanta criança, Deus não esqueceu de cuidar das minhas. Mas sempre foi minha prioridade a família. Eu queria que a gente adorasse a Deus. E queria que você orasse comigo por Moçambique. A gente teve um acidente lá, na nossa casa de oração. Talvez vocês acompanharam. A igreja Monte Sião abraçou. Está mandando uma equipe lá na próxima semana. Gente, vocês são demais. Vocês responderam assim, numa rapidez. Só mais um bolinho. Vocês assim, responderam de uma maneira tão linda, né? Aquilo que parecia uma maldição, se tornou numa bênção. Os planos aí para a nova casa de oração lá, já estão aí quente, né, meu brother? E a gente acredita assim que o ministério sem oração e sem a palavra não flui, não acontece. E tem 4 anos que nós começamos aquela casa de oração. Antes a gente só apagava incêndio, resolvia problemas. Mas agora as coisas começaram a fluir sobrenaturalmente, muito rápido. O inimigo quis destruir aquilo lá. Mas agora ela vai vir muito mais bonita e muito mais rápida, né? Eu agradeço a todos vocês que estão conosco nisso aí.